bom dia, uma boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe quando esse vídeo chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo e aqui é a nossa escola bíblica dominical dos adolescentes, a nossa UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes. Você que está conosco sabe que a gente está estudando os profetas, estamos fazendo uma viagem pela história da redenção. Já na segunda parte, começamos lá no Gênesis, ainda na revista e na temática anterior, e agora estamos nos profetas. Se você não assistiu às aulas anteriores, vale muito a pena. Aí no nosso YouTube, na playlist Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar as aulas dos adolescentes. E hoje é a nossa terceira aula sobre o profeta Isaías. Eu comecei há 2 semanas atrás, a Letícia falou na semana passada e eu continuo hoje terminando esse que é um dos grandes profetas na palavra do Senhor. Grande pela extensão de textos que ele escreveu. E aí, para a gente começar a pensar sobre esse terceiro momento aqui do profeta Isaías para a gente, eu me lembrei do seguinte. No ano passado, os nossos encontros virtuais, com os adolescentes, eu recomendei um livro para eles, para a leitura deles, que se chama Lit, um guia de leitura cristão, do Tony Heinck, que é publicado aqui no Brasil pela a editora Concílio. Perdão, corrigindo, Lit, um guia cristão de leitura de livros. Tem que dar o nome direito do livro, senão a gente não consegue encontrar. E o livro é maravilhoso, gente. O livro é maravilhoso. Ele é literalmente um guia de leitura. Então ele dá pra gente, o Tony, que é o autor do livro, tanto assim, uma teologia da leitura, ou seja, por que na palavra de Deus nós somos incentivados a ler, e não apenas ler a Bíblia, mas ler literatura que nos ajude, que nos desenvolva, que nos capacite, tanto no conhecimento de Deus quanto no conhecimento do mundo. Então ele fala que é bom a gente ler poesia, é bom a gente ler textos que nos aprofundem na profissão que a gente vai desenvolver, é bom a gente ler ficção, é bom, claro, em primeiro lugar, a gente ler a palavra de Deus. Então ele fala tanto dessa parte teórica, vamos dizer assim, de por que ler. Pensa, por exemplo, que o próprio Deus escreveu. Se o próprio Deus escreveu, esse já é um convite para que a gente para que sejamos leitores. E aí na segunda parte do livro, vamos dizer que ele meio que faz assim aplicações, ou seja, diante do conhecimento que a gente adquiriu até aqui de por que ler, como ler efetivamente. Por exemplo, como marcar os textos e os livros, se você é daqueles, até separei aqui meus marcadores, como marcar os textos, se você gosta de marcar, de forma que você compreenda melhor e por aí vai. Eu sei que lá no capítulo 7, tem uma citação que me causou um espanto, assim, explodiu a minha cabeça quando eu vi pela primeira vez, quando eu li pela primeira vez. Eu vou ler aqui. Ele diz assim: em 2010, as mentes por detrás do Google Books calcularam que na história da humanidade há mais de 129 milhões de livros, É claro que esse é um número estimado, eles falam isso, publicados nas mais diversas línguas. Até hoje, na história da humanidade, até hoje, 129 milhões de livros. Aí ele vai e reduz um pouquinho. Aí ele fala, eu, por exemplo, ele dizendo, eu só leio em inglês. E atualmente na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos há mais de 18 milhões de livros. 18 milhões de livros. E os editores americanos adicionam outros 200 mil títulos a cada ano a este montante. O que eu estou querendo dizer aqui? Ele está falando ali, no livro, dando essa estatística e essa quantidade, exatamente nos chamando a atenção que a gente deve escolher muito bem aquilo que a gente vai ler. Porque para cada livro que a gente escolhe ler, a gente deixa de
escolher, né, outros tantos, muitos, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa convicção do que a gente vai ler, né? Mas ele fala, eu estou falando isso pelo seguinte, é espantoso, ou melhor dizendo, é espantosa a quantidade de conhecimento que eu e você, seres humanos, nós somos capazes de adquirir, de produzir. A gente, por exemplo, está aqui na minha fila de leitura esse livro aqui que eu ganhei de presente de um amigo muito querido, não é, que fala sobre a expiação. O que é expiação? Expiação, né, em pouquíssimas palavras, né, é o fato de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Não é? Ele fez isso para expiar os nossos pecados, expiar com X, né, a expiação definida na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral. Então são vários artigos. Imagina, gente, olha só, a quantidade de conhecimento produzido só sobre esse tema. E a gente conhece gente que fala 3, 4 idiomas, gente muito capaz de estudar, de aprender, de explicar, né? E aí eu fico pensando, onde é que você está querendo chegar, Diego? Eu fico pensando, né? Se nós, seres humanos frágeis, falhos, ansiosos, limitados, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? Se nós somos capazes de produzir tanto conhecimento, de acumular tanto conhecimento, de descobrir as coisas, né? Imagine Deus. Imagina Deus, gente, o Deus que criou a gente, o Deus que nos fez, diz a palavra dele, a sua imagem e a sua semelhança, a capacidade criativa, amorosa, não é, de Deus de realizar. Está muito além do nosso alcance. E é exatamente esse Deus que o profeta Isaías nos apresenta também na sua profecia. É em nome desse Deus que vai além da nossa imaginação que o Isaías fala, né? E é sobre ele que a gente tem conversado nas últimas aulas. Então, como eu disse, há 2 aulas atrás eu falei sobre Isaías e a aliança de Deus. Isaías, ele no começo do seu livro retoma essa temática da aliança, que a gente já conversou em outras aulas sobre isso, como Deus faz uma aliança com o seu povo, comigo e com você. Na aula passada, a Letícia falou sobre Isaías e o mediador, como que 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías fala sobre o Messias que viria, sobre o servo sofredor. Impressionante isso, né? Revelando mais uma vez o conhecimento de Deus sobre toda a história. E a minha ideia hoje é falar rapidamente, é claro, né, sobre Isaías e o reino. Isaías e o reinado de Deus, Isaías e a soberania de Deus. E a gente vai falar sobre isso, né, destacando uma figura histórica muito importante nesse período que compreende ali a terceira parte do livro do profeta Isaías, porque ele pode ser dividido de várias maneiras. A gente compreende aqui uma terceira divisão a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, no final do livro do profeta Isaías. Essa figura histórica é o rei Ciro, o rei da Pérsia, mais ou menos ali no ano 500 antes de Cristo. A gente vai entender por que o Ciro é tão importante, por que o Isaías fala dele e o que isso tem a ver com o reinado e o poder de Deus. Beleza? Vamos orar então, para a gente poder entrar aqui efetivamente na nossa aula? Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui através do YouTube, da internet. Obrigado pelos teus filhos, pelas tuas filhas que nessa hora têm acesso a essa aula. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder lecionar, poder abordar este que é um assunto tão importante na tua palavra, que tem a ver com o teu poder e a tua soberania. Fala conosco, Senhor. Instrui a nossa mente, apacenta, cuida do nosso coração, Pai. É a nossa oração, agradecido, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai, assim, localizar o Isaías. Né? Localizar o Isaías. Eu estou aqui com as minhas
323 laudas, né? Brincadeira. Primeiro, a localizar não tanto geograficamente, a gente já fez isso, né? A gente sabe que o Isaías está ali, sobretudo no Reino do Sul, em Israel, num momento histórico muito delicado aqui. Ele já está falando do momento histórico em que Israel ele foi invadido pela Babilônia, né? O Reino do Norte, ali em 585, 586 antes de Cristo. E a gente consegue essas datas exatamente pelos registros históricos, não apenas bíblicos, né, mas também do povo do entorno da região do entorno naquele período. Mas uma localização do Isaías muito mais contextual. O Isaías, a partir assim do capítulo 40 do seu livro, ele está falando sobre o futuro, né? Aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Né, inspirado por Deus, o Isaías está falando sobre aquilo que vai acontecer. Né, e isso já nos começa a nos impressionar aqui. Porque como a Letícia falou na semana passada, na aula anterior, né, quando Isaías fala sobre Jesus, fala sobre o Messias, ele já está recebendo ali de Deus uma revelação acerca do futuro. Mas não é apenas de Jesus que ele fala em relação ao futuro, né? Ele fala do futuro do povo, ele fala do que iria acontecer com os outros povos que estavam ali ao redor de Israel, e ele fala de uma pessoa específica, um rei, um imperador que ia surgir no futuro e que iria cuidar de Israel. Ele fala exatamente do Ciro. Né? Dá uma olhada, abre a sua Bíblia aí, por favor. Eu estou aqui com a minha anotação já transcrito o texto, mas eu vou abrir aqui também em Isaías 45. Olha aí, Isaías 45, versículo de número 1. Isaías 45, 1, o Isaías cita nominalmente o Ciro. Né? Antes disso tudo acontecer, diz ele: assim diz o Senhor ao seu ungido, né? Ou seja, ao seu escolhido, né? A Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Impressionante essa palavra assim tão assertiva, tão objetiva de Isaías, inspirado por Deus sobre o rei Ciro. E aqui, né, um pequeno resgate histórico. Né? A gente vai se lembrar que no século 8 a.C., ou seja, mais ou menos ali em 722 a.C., a Síria, né, ela invade o reino do norte, o reino de Israel na parte do norte, e subjuga, ou seja, derrota aquele lugar, aquele país. Né? Aí depois, no século 6 antes de Cristo, como eu falei agora há pouco, 585, 586, foi a vez da Babilônia derrotar a Assíria, né, e ali passar a tomar posse dos seus territórios, inclusive Israel. Né? E aí a Babilônia desce para o Reino do Sul e conquista também Jerusalém. E tanto a Síria quanto a Babilônia, a gente já falou, estou só lembrando, né? Eles tinham a política de tirar o povo do seu lugar e levar cativo, levar escravizado. Né? E aí chega o século V antes de Cristo com a Pérsia, né, que domina a Babilônia. Uma coisa que meio Senhor dos Anéis, né, vem um povo, domina outro e tal. A gente está meio que acostumado com isso nas épocas das guerras, né, lamentavelmente. E isso acontecia. Mas a Pérsia, quando derrota a Babilônia e toma os seus territórios, inclusive Israel, né, ela tem uma política diferente. A política dela é de deixar os povos no seu próprio lugar, na sua própria região, claro, né, cobrando impostos e tal. Né, era o que Roma iria fazer no futuro. Né? Roma agiria de modo semelhante. Né? E aí é justamente aí que entra o Ciro, porque o Ciro é o rei da Pérsia. Agora, gente, para um pouquinho aqui para pensar. Né? Imagina, você é do povo de Deus, que ao longo da história manda
homens de Deus, profetas, mulheres que falam em nome de Deus, ou seja, gente ali do próprio povo, que abençoa o povo, que direciona o povo, que age em prol do povo. Lembra dos juízes, lembra dos patriarcas, né? Agora não. Agora o Isaías está falando que Deus vai usar um homem ímpio, ou seja, um homem gentio, pagão, que não conhece a Deus. E se a gente continuar a leitura no capítulo 45, a gente vai ver exatamente isso, né? Deus falando ainda, deixa eu tomar uma água aqui na minha caneca especial do Flamengo, né? Valeu? Os botafoguenses, vascaínos, tricolores aí que me perdoem, viu? Mas não deixem de me amar por causa disso. Tá bom, gente? Brincadeira. Imagina o choque do povo quando Deus fala que vai abençoar Israel não através de um profeta, de um rei, de um homem de Deus, mas através de um rei ímpio que não conhece a Deus. Né? É impressionante, né? E Deus, assim, ele ainda meio que coloca o dedo na ferida, porque ele fala mais sobre o Ciro. Né? Por exemplo, no capítulo 45, no versículo 1 que a gente leu, né, o Ciro é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, né? Aquele cuja mão direita Deus seguraria com firmeza. Mão direita é um símbolo de poder, né? É um símbolo de administração, de governo. Aí Deus fala, ó, eu vou segurar a mão direita do Ciro e eu vou ajudá-lo a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Né? Ele seria, lá no capítulo 44, no versículo 28, como um pastor para o povo de Israel. No versículo 13 do capítulo 45, ele seria levantado pelo próprio Deus. Não é? E aí alguém pode perguntar, é claro, né? Eu me fiz essa pergunta quando eu li isso. Por quê? Por que o Ciro? Por que não um profeta? Por que não um homem de Deus de Israel, uma mulher de Deus em Israel? Né? E aí, gente, o que a gente começa a ver aqui é o seguinte: em primeiro lugar, por que não? Por que não? Porque Deus, gente, às vezes a gente meio que se esquece disso, né? Deus, ele é soberano. Ele tem poder sobre toda a realidade, sobre todas as coisas. O que ele faz ou o que ele deixa de fazer, ele não deve satisfação para a gente. Às vezes a gente se coloca num lugar, né, assim, como se nós fôssemos iguais a Deus. E a gente questiona Deus, a gente questiona a ação de Deus, a gente questiona a palavra de Deus. Por que diz isso na palavra de Deus? Por que é dessa maneira? Por que é daquela maneira e tal? Como se Deus, de alguma maneira, devesse para a gente a explicação. Ora, se com os nossos pais, às vezes a gente simplesmente ouve faz o que eu estou falando e não discute comigo. É ou não é verdade? Às vezes, e isso deixa a gente bastante aborrecido. Né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Aí o pai e a mãe falam pra gente, não adianta eu explicar porque você não vai entender. Ou ainda que explique, né, a gente fica meio assim, mas não é bem assim. E aí no final das contas a gente tem que simplesmente obedecer, porque os nossos pais sabem aquilo que é melhor para nós. Então se na nossa relação familiar já é assim, imagine com Deus. Então, em primeiro lugar, para essa resposta, ao invés de ter algo elaborado e tal, a gente já pergunta, por que não? Por que não? Porque se Deus é Deus, ele faz o que ele quiser fazer. Né? E é claro que existem respostas para isso bastante plausíveis. Né? Uma, por exemplo, é a seguinte: a gente sabe, e a gente já falou bastante sobre isso nas aulas anteriores, né, que a liderança de Israel, ou seja, os reis, né, muitos sacerdotes, muitos profetas naquele momento da história, simplesmente não eram fiéis a Deus. Não ouviam a palavra de Deus, não obedeciam a palavra de Deus. Então, assim, Deus levantar, como diz o texto, né, chamar um homem ímpio, um homem que não o conhecia, para servi-lo, para fazer a vontade dele, além de ser uma demonstração de poder e de soberania, é também assim uma vergonha para o povo de Deus naquele momento da história. É o que Jesus vai dizer no futuro, quando ele fala assim, porque o pessoal, né, que conhecia a palavra de Deus, conhecia a Deus, diz, nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, como se simplesmente a descendência
do grande patriarca fosse suficiente para estar bem com Deus. Não é? E não confiar na graça de Deus, confiar na misericórdia de Deus, confiar no amor de Deus. Não, os caras achavam que, porque nós somos filhos de Abraão, já tá bom. E aí Jesus fala assim, dessas pedras, as pedras que estavam no chão ali, né? Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, vocês não estão dizendo nada. Porque se Deus quiser, das pedras ele pode fazer filhos de Abraão. Então, naquele momento da história de Isaías, era a mesma coisa. O pessoal, embora ou apesar de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, não era fiel a Deus. Então Deus, então eu vou chamar um cara que não me conhece, de um outro reino, para mostrar para vocês o meu poder. Vocês que me conhecem e estão me rejeitando. Foi assim, como se costuma dizer, né? Um tapa de luva de pelica, né? Assim, uma ação sutil, extraordinária de Deus para demonstrar o seu poder. Para demonstrar que assim, nada pode impedir a ação de Deus. Nada pode frustrar as ideias de Deus. Toda a realidade está nas mãos de Deus. Né? A questão é, a gente acredita nisso? Esse é o ponto aqui, essa é a lição aqui para a gente. Né? O Isaías, no capítulo 40, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Olha o capítulo 42, o versículo 5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Esse é o nosso Deus. Alguém já falou, e eu gosto muito dessa frase, o seguinte, né? Não importa a ideia que a gente faça de Deus. Não importa. Deus sempre é maior. Não importa o que a gente imagina sobre Deus, como a gente imagina a ação de Deus, Deus é sempre maior. A questão é, a gente acredita nisso? A gente abraça essa verdade na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família? Essa é a questão que a gente precisa refletir aqui. Mas não apenas isso, indo aí para a segunda parte final da nossa aula, a gente divide a lição numa reflexão sobre o rei, né, e o reino, e o seu reino. E aí, em primeiro lugar, a gente vê o domínio do reino de Deus. Né? Assim, até onde vai o poder de Deus? Até onde se estende a ação, né, a intenção, a preservação, o governo de Deus? E aí fica claro no texto do profeta Isaías e ao longo da Bíblia, é claro, né, que Deus não era rei apenas sobre Israel. Deus não era rei apenas sobre Judá, apenas sobre o reino do norte ou o reino do sul. Não, na verdade, ele é o rei do universo. Né? Vale a pena voltar lá no Isaías, no capítulo 14, e ver até o versículo 23, quantas nações, quantos povos são citados ali, e como Deus age sobre todos eles também. Porque a real é que, assim, não existe um poder alheio ao poder de Deus. Todo o poder está debaixo do poder de Deus. Na verdade, ele é o rei do universo. Né? É ele quem administra todo o universo. Eu gosto muito do Gladir Cabral. Gladir Cabral é um pastor e músico, né? Um pastor presbiteriano e também músico. E tem uma música dele que eu me lembrei quando eu preparava a lição, que chama exatamente Rei do Universo, que diz assim, eu não vou cantar, não vou fazer essa maldade com você, né? Mas diz assim, Rei do Universo, Deus da minha vida. Né? Ou seja, ele é aquele que cuida do universo e cuida de mim também. Ouve essa cantiga feita para o teu louvor, tua poesia, tua melodia, tua harmonia. É muito mais e sempre mais do que se pode ousar imaginar. Né? E vai além do entendimento ou do meu sentimento.
És meu Criador, fonte e raiz. Ilumina a minha alma. És e sempre serás Rei do universo. Ou seja, o desafio que o Gladir chama a gente aqui é exatamente aplicar, viver a grandeza desse Deus que o Isaías apresenta na nossa própria vida. Esse Rei do universo que é o Deus da minha vida. Ele que administra os reinos, ele que chama o Ciro da Pérsia para abençoar o seu povo, é quem conduz a minha vida também. Então, assim, o reinado dele se estende sobre todo o universo e sobre a minha vida também. O trono dele não está limitado a este ou aquele lugar, mas sobre todo o universo. E é interessante, e a gente faz aqui um exercício de retorno lá àquela aula anterior com a Letícia, para falar sobre o soberano que Deus escolhe para ocupar o seu trono, que é o Senhor Jesus. Olha aí o texto do Isaías no capítulo 11, volta lá e abre a sua Bíblia, lá no capítulo 11, que é um dos textos mais impressionantes do profeta Isaías, quando ele fala sobre o rei perfeito, o rei perfeito. Olha o que ele diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. E a linguagem poética é muito legal, Ele está falando, tronco de Jessé é da família de Davi, e esse ramo que vai surgir desse tronco é um descendente de Davi, é isso que ele está dizendo aqui. Das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. E aí ele continua no capítulo 11 descrevendo toda a ação desse rei. Eu estou lendo aqui na Bíblia, uma Bíblia de estudo, que é a NVI, por isso que eu vi que a tradução está diferente da Almeida Revista e Atualizada. Mas aí ele vai ver, por exemplo, no versículo 1, ele vai falar que ele é descendente de Davi, esse rei, que o Espírito de Deus vai repousar sobre ele, que ele vai temer ao Senhor, que ele vai julgar com justiça, que judeus e gentios vão buscá-lo, não apenas judeus, que Israel vai ser reunido novamente, que haverá alegria indizível sob o reinado desse soberano que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, quais são as aplicações que a gente pode tirar aqui a partir dessa lição do profeta Isaías para a gente? Como é que a gente vive isso hoje? Primeiro, reconhecendo aquilo que a gente acabou de falar, a soberania e o reinado de Deus não estão assim circunscritos, limitados apenas a um período histórico, apenas a uma região geográfica, mas não, se estende sobre todo o universo e sobre a nossa vida também. O problema para a gente, e esse é um problema muito sério, que na história da teologia e na própria Bíblia isso vai ser chamado de idolatria, ou seja, ídolos, daí idolatria, eles têm a ver, que é uma visão diferente da gente dizer que o meu ídolo na música é o Paul McCartney, o meu ídolo nos esportes era o Kobe Bryant, e por aí vai. Não, a gente está dizendo que a gente admira essas pessoas. Ok, o problema, e é aí que vem a idolatria, é que quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas, não apenas em pessoas, mas em qualquer coisa diferente de Deus. Esse é o problema. E a gente muitas vezes faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. E a gente faz isso, inclusive, com essas pessoas, que se destacam. Então, às vezes, a gente acha que é um político favorito que vai nos salvar. A gente está em ano de eleição agora e já começa a ferver as disputas e as discussões. Como se
um homem, uma mulher fosse capaz de resolver todos os nossos problemas, e a nossa experiência tem demonstrado, experiência passada, desde sempre, né? Que não é assim, não é assim. Né? Então a gente tem esse hábito, um atleta favorito, um músico, um ator, um professor, um rei, um soberano. Né? A gente vai depositando a esperança nas pessoas, às vezes não apenas uma pessoa assim de destaque nacional, famosa e tal, mas uma pessoa de destaque pra gente. Né? A gente tem naquele amigo, naquela amiga, no namorado, na namorada, assim, se ele sair da minha vida acabou. Se ela sair da minha vida acabou. Quando não é assim, as pessoas, por favor, né? As pessoas são importantes pra gente, é óbvio que são. Né? Não é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que desprezar as pessoas. Né? O que eu estou dizendo, a partir da nossa lição, é que a realidade, a pessoa mais importante da nossa vida é o próprio Deus. É Ele quem conduz a nossa história. Né? E eu achei muito interessante fazendo aqui, eu até anotei, né, aqui embaixo a caneta. Né? Eu vi esses dias com o Davi, com o João. O João se amarrou. João, para quem não sabe, é meu filho de 3 anos de idade. Né? E o Davi é o mais velho, de 10 anos de idade. Né? Nós vimos juntos o Gavião Arqueiro no Disney Plus. Né? E a série é muito legal. Porque o Gavião Arqueiro é um dos Avengers, né? É um dos Vingadores. Que aí ele conhece ali, por uma coisa que vai acontecer na série, né? Uma menina que idolatra ele. Que desde criança, por uma coisa que acontece na vida dela também, né? Ela idolatra ele. E aí o primeiro episódio da série é justamente esse, né? Não conheça os seus ídolos. Né? Ou os seus heróis, se eu não me engano. Mas a ideia é essa, porque ela idealizava o Gavião Arqueiro. Né? E a partir do momento que ela conhece ele, ela fala, nossa, não era bem assim, né? Não é bem assim e tal. Né? Vale a pena ver, eu gostei muito. Minha nota aí é 10 aí pra série e tal, os meninos também gostaram. Mas eu lembrei disso. Né? Não conheça os seus heróis. Porque a gente tem essa mania de idealizar as pessoas. Quando Deus nos chama para confiar nele. Para confiar nele. Porque as pessoas, gente, como a gente, como eu, como você, nós falhamos. Nós falhamos. Mas Deus não falha. Porque Deus ele tem o poder para cumprir tudo que ele promete. Tudo que ele nos diz que vai fazer. A pergunta que a gente precisa fazer é, a gente crê nisso? Não apenas nós cremos nisso, mas nós temos falado sobre isso, que existe alguém que não nos frustra, que não nos decepciona, alguém com quem nós podemos conversar, inclusive quando as coisas não estão bem. Nós somos chamados para fazer isso, não apenas para viver, mas também para comunicar esse amor. E aí, como que a gente tem feito isso? O profeta Isaías, há mais de 2.700 anos atrás, tem nos ajudado a pensar e a viver essa realidade. Eu espero que o texto dele e essa aula, o texto dele, claro, né, palavra de Deus, mas que essa aula de alguma maneira nos ajude a pensar sobre isso também. Vamos orar então, para terminar o nosso encontro de hoje? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque é ela que nos inspira, nos ensina, nos capacita, nos aconselha, Deus. E nesse período temos estudado os teus profetas, especialmente o profeta Isaías. Que essa ideia, Senhor, da tua soberania, do teu reinado sobre todas as coisas, nos abençoe, nos ajude, nos encha, Senhor, de esperança para continuarmos em frente. É a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Um beijo. Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima.